Para abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2, é onde nós vamos trazer uma mensagem nessa noite. Atos, capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 36. Atos, capítulo 2, versículo 36, é onde nós faremos a leitura dessa noite. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 36, é onde nós faremos a leitura. Todos os irmãos acharam? Irmãos, orem por nós temos tantos projetos. E um deles é que nós estamos querendo trazer um curso de teologia presencial aqui para nós. Então, ora por nós em nome de Jesus. Se você pode, marca a sua Bíblia aí, levanta ela assim para o alto. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé. Se você tiver aí com o seu celular, for usá-lo para ler a Bíblia, você pode também. No 3, eu gostaria que você declarasse junto comigo essas palavras que revelam o nosso amor pela palavra. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós te rendemos graça, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nessa noite, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor derrame graça sobre nós e que nós possamos ouvir a sua palavra, Pai, e juntos caminhar em direção ao propósito da sua vontade, do seu querer sobre as nossas vidas, e que essa noite, Pai, seja uma noite onde nós vamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós e deseja de nós, Pai. Nós te glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Atos 2, versículo 36, a palavra vai dizer assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas
e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você pode se sentar. Meus irmãos, como nós temos vivido um tempo extraordinário nesses primeiros dias do ano de 2025. Eu tenho visto o Senhor fazer milagres extraordinários sobre nós, e eu não sei você, mas eu já estou andando sobre as águas pelo poder da fé. Você também? Meus irmãos, essa semana eu estava orando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por conta de algumas coisas que o Senhor foi trazendo à minha memória durante o meu período de oração. E uma dessas coisas é que esse ano a nossa igreja vai completar 5 aninhos de vida. Irmãos, quantas coisas boas o Senhor tem feito sobre nós. O Senhor fez com que uma igreja que nasceu na sala da casa de um irmão, comigo e mais 3 pessoas, dessas 3 pessoas, olha quantas pessoas o Senhor alcançou, e você é uma delas. Nós tivemos fé para romper dessa casa para a creche da Belinha, dessa creche da Belinha nós tivemos fé para alugar um lugar, para mudar para o 2º lugar, para mudar para esse lugar que nós estamos agora, e a mão do Senhor tem sido conosco durante todo esse tempo, trazendo sobre nós milagres e maravilhas. Você está comigo aqui? Mas sabe por que eu estava agradecendo em específico ao Senhor nessa semana? Porque eu estava olhando para o mês de janeiro, e pela primeira vez nesses 5 anos de história da nossa igreja, nós encerramos um mês sem nenhum abacaxi para descascar. Você está comigo aqui? Nenhum problema grave, nenhuma situação séria, tudo na mais perfeita ordem, tudo em paz, os irmãos saudáveis, os irmãos crentes no Senhor, os irmãos caminhando em fé, em milagre, as coisas bem, porque nós sabemos que toda igreja passa por algum desafio, sim ou não? E eu sei que daqui para frente nós vamos ter mais também, nós vamos romper pela fé, mas eu estava agradecendo porque em 5 anos foi o primeiro ano que o Senhor trouxe uma mais perfeita paz sobre esse ambiente. Irmãos, eu estava ali no meu momento agradecendo ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem trago um tempo de paz em Lagoinha, para nós vivermos o melhor do Senhor nas nossas vidas. E eu estava orando a Deus e dizendo: Deus, eu nunca cheguei nessa fase. Eu tenho 29 anos de crente, e eu nunca cheguei nessa fase que a igreja não tinha um problema para resolver. E eu falei: Senhor, o que a gente prega quando está tudo em paz? Porque o altar, ele é a resposta daquilo que a igreja precisa para avançar, amém? E eu estava orando: Senhor, o que é que o Senhor deseja que a sua igreja ouça para esse tempo, para essa hora? O que o Senhor quer da sua igreja nesse tempo de paz que o Senhor está dando a nós? E naquele momento de oração, eu senti assim, o Senhor ministrar tão poderosamente no meu coração, uma frase mais ou menos assim: quando as coisas estão em paz, é hora de crescer. Quando as coisas estão em paz, é hora de avançar, é hora de multiplicar, é hora de ver Deus fazer brotar as sementes. E naquela hora eu entendi uma coisa: é a hora de crescermos. Você está comigo aqui em nome de Jesus? É a hora de crescermos. Meu irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. 2025 talvez seja o ano da igreja do Senhor avançar e de você avançar também. Ah não, você não quer crescer não, misericórdia, você está aqui em nome de Jesus. Eu quero falar com pessoas que querem avançar no extraordinário de Deus para a sua vida. Tem alguém assim aqui em nome de Jesus? Alguém querendo romper, ver milagres, que 2025 seja um ano de maravilhas. Nós vamos voar em 2025, amém?
Vira para esse irmão e fala: em nome de Jesus, você vai ser um foguete em 2025, irmão. Para cima, Lagoinha! Sabe, eu não quero pregar a você uma mensagem coach. Você está aqui comigo em nome de Jesus. Eu não colaboro com coach, eu não faço pacto com coach. Coach é uma bênção fora da igreja, maravilha, leia, consuma. Mas dentro da igreja precisa ser pregada a palavra de Deus, amém? Mas eu entendo que depois de 5 anos dá para falar de crescimento de maneira bíblica. Você recebe isso em nome de Jesus? Então, meus irmãos, é hora de crescer. E para falar de crescimento, o Senhor me levou para esse texto, que é o texto em que a igreja do Senhor mais cresceu. Esse texto começa dizendo o seguinte, que haviam pessoas escutando a pregação de Pedro, e esse homem que outrora foi um homem completamente chucro, pesado de palavras, ignorante no seu ser, do dia para a noite ele se torna um excelente pregador da palavra de Deus, e ele fala sobre o poder de Deus, e como nós lemos, em um dia, 3.000 pessoas entregaram a sua vida para Jesus, e o versículo 47 continua dizendo o seguinte: e diariamente a igreja do Senhor crescia, e ele acrescentava o número, dia após dia, daqueles que estavam sendo salvos. Você está comigo aqui? A igreja de Atos 2 era uma igreja que crescia, era uma igreja inconformada com o pecado e com um coração desejoso em avançar e em crescer. Irmãos, o que aconteceu com a igreja nos dias de hoje? Que a igreja não quer crescer mais. Eu não estou falando apenas da nossa igreja, mas as igrejas como um contexto. Parece que nós nos conformamos em ser como somos e não temos o desejo de avançar. Olha aqui para mim em nome de Jesus. O lugar que você está ótimo, mas existe um lugar ainda melhor se você continuar no Senhor. Existe um lugar para nós ainda melhor. Aqui pode estar ótimo, mas nós ainda vamos crescer mais. E eu fiquei olhando para essa igreja e vendo isso aqui e pensando: Senhor, o que a igreja de Atos 2 tinha, que a igreja do século 21 e 2025 não tem? Por que nessa igreja, dia após dia, as pessoas iam sendo salvas e o número crescia dos irmãos na fé, e hoje isso é tão difícil de acontecer? E eu comecei a ler esse texto e ver o que estava por trás desse crescimento. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 coisas que faz com que uma pessoa cresça e com que a igreja de Cristo também cresça em número e em potencial. Você vai aqui comigo em nome de Jesus? Você vai crescer mesmo? Então se prepare. O versículo 42 diz que essa igreja ela tinha uma característica fenomenal. Olha o que ele diz. Eles se dedicavam ao quê? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e presta atenção no restante do versículo, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Irmãos, se nós desejamos crescer como seres humanos, e se nós desejamos crescer espiritualmente e avançarmos, tem uma coisa que a gente precisa aprender com essa igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Olha aqui para mim. Responde uma pergunta para mim. Nos últimos 6 meses, quantas vezes você esteve errado? Faz um balanço aí da sua vida. Nos últimos 6 meses e nos seus diálogos, quantas vezes você se viu errado em situações quando alguém falou com você? Você coloca a mão nas minhas palavras em nome de Jesus. Se nos últimos 6 meses você considera que você nunca esteve errado, eu tenho uma péssima notícia para te dar.
talvez o seu coração não seja um coração tão ensinável quanto você pensa que é. Todo aquele que deseja aprender precisa também ter o coração disposto a ser corrigido. Você está comigo aqui? Todo aquele que cresce um dia precisou passar por um momento de ensino. E o ensino precisa ter um coração aberto para aprender. Você recebe isso em nome de Jesus? Meus irmãos, quantas vezes nós olhamos para pessoas que tinham um potencial extraordinário para voar, mas o coração é soberbo demais para sentar numa cadeira e aprender. Meus irmãos, eu acabei de dizer que nós temos 5 anos de igreja e muitas vezes nós nos deparamos na vida da igreja com irmãos que já caminham há 5 anos conosco e eles ainda estão no mesmo lugar, na mesma cadeira, e se você bobear ele ainda te bate que você está sentado no lugar dele agora. Mas em contrapartida, tem irmãos que estão na igreja há 2 anos, e em 2 anos os irmãos estão voando tanto, que eles já estão lá no grupo de liderança da igreja, voando com a gente. Qual que é a diferença? Simples. Um tem o coração ensinável e o outro não. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Ele provoca em nós um desejo de nos assentar para quem tem alguma coisa para ensinar para nós. E sabe o que esse texto diz? Os apóstolos não só se dedicavam ao ensino, mas o versículo 42 vai dizer assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E olha lá o que diz, e a comunhão, e ao partir do pão, e as orações. Você pode repetir comigo, ensino dos apóstolos. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Os apóstolos estavam ensinando aquelas pessoas, mas quem foi o professor deles? Jesus. Jesus treinou os apóstolos, foi professor e mestre dos apóstolos, e agora os apóstolos estavam treinando outras pessoas. Muitas vezes nós achamos que aprender, muitas vezes nós achamos que receber ensino é só sentar numa cadeira de frente com um professor e esse professor passar alguma coisa para a gente anotar num caderno e ir embora para casa. E eu posso te falar uma coisa nessa noite, isso é só uma das formas de ensino. E não era a forma que Jesus ensinava. A pedagogia tem um termo que ela usa para a forma que Jesus ensinava, e ela diz que esse método se chama método peripatético. O que significa isso? Jesus ele não parava para as pessoas para dar uma aula para elas numa sala de aula, ele nunca fez isso. Jesus, raramente, ele entrava num templo para pregar, para as pessoas aprenderem. É por isso que no Novo Testamento, todas as raras vezes que Jesus entra no templo, o templo superlotava e rapidinho ele tinha que ir embora. Como que Jesus ensinava? Ele estava de repente andando, e a Bíblia diz que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e a cada cidade, a cada aldeia que ele passava, ele ia recrutando os seus discípulos, e de repente ele olhava para um discípulo e falava assim, você quer caminhar comigo, quer aprender comigo? Então larga tudo o que você está fazendo e vem andar comigo. E aí ele ia juntando um discípulo e outro, e como a Bíblia diz, ele ia andando de aldeia em aldeia, e enquanto eles andavam, os discípulos iam caminhando e aprendendo com Cristo a mensagem do Evangelho. Você está aqui comigo? Não era uma sala de aula, era vivência. Não era faça o que eu digo, faz o que eu estou fazendo. Você está vendo como eu ando? Anda igual a mim. Você está vendo como eu falo? Fala igual eu falo. Você está vendo a mensagem que eu carrego? Carrega essa mensagem dentro de você, para quando você falar dessa mensagem, você não apenas fala, mas você tem poder de vivência naquilo que faz. E os discípulos aprenderam com o seu mestre da mesma forma. Quer aprender comigo? Não vai ser numa sala de aula. Anda comigo, tenha o coração igual ao meu, e você vai aprender quão poderoso é o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu irmão. Você não vai crescer se você não entender que essa igreja, ou que a igreja de Cristo é o seu lugar. Anota essa frase, põe na cabeceira da sua cama, ou põe no teto, não existe carreira solo no reino de Deus. Em Deus ninguém anda sozinho. Você está aqui comigo?
Se nós queremos crescer, nós precisamos ter um coração aberto para sermos ensinados, corrigidos, muitas vezes sim, receber um puxão de orelha, mas tudo isso é para o nosso crescimento. Você entende agora como era o ensino dos apóstolos? Não era uma sala de aula. Como o texto diz no versículo 42, eles iam aprendendo e partindo pão e tomando café juntos. Eles iam aprendendo e tendo aquela comunhão gostosa juntos. E essa comunhão de ensino fazia com que pouco a pouco alguém que outrora era ruim se transformasse em alguém bom, porque estava andando com pessoas boas, no lugar certo e no propósito certo. Você está aqui? É necessário ter um coração ensinável para nós crescermos. Mas o versículo 43 continua dizendo assim, eu vou ler o 42 para fazer mais sentido no 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Versículo 43, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, repita assim comigo, temor. Esse texto está dizendo que os homens que entregavam a sua vida a Jesus, eles estavam cheios de temor. E esse temor provocava sobre a vida da comunidade sinais e maravilhas. Você está aqui? Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu me lembro de ver 2 pastores conversando. E a conversa deles há 10 anos atrás era mais ou menos assim: Satanás, daqui mais ou menos uns 10 anos, não vai mais se preocupar em destruir a igreja. Isso não é vantagem para Satanás. Satanás, ele vai fazer algo muito sutil, que é tirar o temor que as pessoas têm de Deus. E se ele conseguir fazer isso, a igreja pode ficar de pé, mas ela não vai estar embasada em Cristo e na sua palavra. E eu tinha 10 anos, então isso significa que nós já estamos com 19 anos que essa história foi contada, e aqui estamos nós, vivendo e muitas vezes sendo uma igreja que não tem mais temor a Deus. Irmãos, as pessoas não têm mais medo do que Deus pode fazer com a vida delas. Elas acham que vão caminhar em pecado e que Deus não vai fazer nada com elas. Sabe qual que é o nome disso? Falta de temor. As pessoas não acreditam mais que Satanás existe e que pode destruir a vida delas se elas estiverem longe de Deus. Sabe o que é isso? Falta de temor. As pessoas não têm mais medo, elas acham que Deus é o seu amigo, e Ele é. Elas acham que Deus é o seu irmão, e Ele é. Elas acham que Deus é o seu pai, e Ele é. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: Ele é um justo juiz, e Ele cobrará de cada um de nós o peso das nossas atitudes. Uma pessoa que não tem temor, ela não vai crescer. Sabe por quê? Porque ela não respeita os princípios da palavra quando ela não teme a palavra. Um funcionário de uma empresa, quando ele entra numa empresa e ele não tem temor pelo emprego dele, ele não respeita o seu patrão, ele não respeita o seu emprego, ele não respeita as pessoas mais velhas que ele. Uma pessoa longe do temor de Deus é alguém vazio por dentro e, em outras palavras, um cético, um ateu que vai na igreja, mas não acredita em nada que está sendo dito e nem falado pela palavra de Deus. Eu posso te dar uma notícia nessa noite: se o seu coração não temer ao Senhor, projeta para nós em nome de Jesus o versículo 43. Olha lá o que o versículo está dizendo, meus irmãos. Todos estavam cheios de quê? E muitas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quer sinal? Quer maravilha? Quer viver extraordinário? Aprenda primeiro a temer o Senhor. Tem um texto que não sou eu quem digo, é Salomão quem diz: o temor é princípio do quê?
sabedoria. Quer se tornar alguém sábio? Tema a palavra. Quer crescer e voar nas maiores alturas? Tema ao Senhor. Um coração que teme a Deus é um coração que vai viver sinais e maravilhas. E eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Se você temer o Senhor, você não precisa ter medo de mais ninguém. Olha o que diz o versículo 44 em diante. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, olha a beleza desse texto e o porquê que essa igreja crescia tanto. O texto está dizendo que esses homens, eles entenderam a mensagem do Evangelho e fizeram uma pergunta para Pedro. Pedro, o que a gente tem que fazer diante disso? Pedro vira para eles e diz assim: vocês precisam se batizar. E imediatamente eles vão para as águas. Imediatamente eles iniciam uma escola de discipulado e vão para a linha de ensino. Automaticamente da linha de ensino eles começam a ter temor de Deus e ver os sinais e maravilhas. E então o texto diz que todos eles criam coragem e têm coragem suficiente para vender tudo o que tem, derramar aos pés dos apóstolos e todos os dias não se preocuparem com o que vão comer ou o que vão beber, porque eles tinham confiança de que os apóstolos iriam não deixar faltar comida, casa e nem vestimenta para eles. E o texto diz que a preocupação deles começa a ser outra: jantar e almoçar juntos, estar todos os dias no pátio do templo, orar, cantar louvores e ter tempo de comunhão. Imagina se nos nossos dias a gente conseguisse fazer isso. Sabe o que eu vejo aqui, em outras palavras? Aquela igreja, ela conseguiu fazer daquele grupo de irmãos um lugar para pertencer. E sabe qual é o meu sonho aqui para nós, como Igreja Lagoinha? Que nós sejamos uma igreja não para nós frequentarmos numa quarta, frequentarmos num domingo, mas que nós sejamos uma igreja para pertencermos. Sermos um lugar de encontro, para que as nossas vidas aqui sejam seguras. Para que talvez, se o seu pai não te amou como deveria, se a sua mãe não te amou como deveria, se você se vê sozinho, e muitas vezes, como já aconteceu, de irmãos virem para essa família e serem expulsos das suas casas pela sua fé, que nesse lugar as pessoas encontrem uma segunda família, ou talvez uma primeira família que nunca tiveram. Meu irmão, minha irmã, nós nos chamamos de irmão, não é para ficar bonito, é porque nós entendemos que nós somos uma família mesmo. Agora deixa eu te falar uma coisa, já te adianto que vai doer, tá? Se eu tenho uma empresa e você também tem, o desejo de todo empresário é que os seus funcionários vejam na sua empresa um lugar para pertencer, sim ou não? Se você é empregado de um lugar, o seu sonho é que o ambiente de trabalho que você frequenta seja um lugar para você pertencer e ter paz naquele lugar que você trabalha, amém? Na sua família, se você mora com os seus pais, é o seu sonho que a sua casa e os seus pais sejam um lugar para você pertencer e para você ser família, amém? Talvez esse seja o seu sonho até. Se você tem filhos, talvez o seu desejo como pai e mãe
Seja que os seus filhos fossem um lugar para quando você voltasse do trabalho, eles pudessem te acolher e você, como pai ou mãe, sentisse pertencimento ao estar com seus filhos. É o meu desejo ou é só o meu ou só o seu também? Mas olha aqui para mim, irmãos. A gente quer que o nosso trabalho seja um lugar para pertencer. A gente quer que a nossa família seja um lugar para pertencer. Mas nós somos incapazes de dar um nome para um curso Start que se reúne online de 7 aulas de 10 minutos para pertencer a essa família. Nós não temos coragem de dar um nome para pertencer a esse lugar. Nós ficamos enrolando dia após dia uma decisão que deveria ser a melhor decisão da nossa vida, fazer parte do corpo de Cristo. Meu irmão, essa noite é uma noite que eu preciso olhar no fundo dos seus olhos e dizer que você precisa sair do lugar que você está como um frequentante e se tornar alguém pertencente a uma família. E deixa eu te olhar aqui no fundo dos seus olhos sem hipocrisia. Nós te amamos como igreja. Nós te queremos como igreja. Nós queremos cuidar de você, te ajudar na sua casa, na sua família. Nós queremos ser o abraço que talvez você não teve. Nós queremos ter a palavra amiga que talvez um dia você foi ferido. Mas essa chave só vai virar o dia que você entender que esse lugar não é um lugar para frequentar, é um lugar para você pertencer. Eu não sei o que te falta. Eu não sei se é uma mágoa, eu não sei se é um medo, se ainda é uma indecisão, uma dúvida, mas eu quero te falar uma coisa. Se a sua vida já está tão boa agora, do jeito que você está, você tem noção das coisas que Deus pode fazer na sua vida se você resolver entregar de vez a sua vida para Ele? Meu irmão, você vai voar. E você vai voar não é debaixo de uma palavra coach, você vai voar debaixo da direção de Deus, que você vai estar inserido dentro do corpo dele. E aonde o cabeça estiver, o corpo dele também vai estar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu queria te convidar para você se colocar de pé. Nós vamos cantar a melhor canção que nós pudermos cantar nessa noite. Eu e você vamos crescer, amém? Mas todo mundo que cresce do nada é monstro. E para que Deus nos faça crescer de maneira saudável, existem processos. E alguns desses processos que nós falamos envolvem ter um coração ensinável, ter temor de Deus e ter um lugar para nós pertencermos no Senhor. Eu queria orar com você sobre isso nessa noite. Talvez você é uma pessoa que tem o coração tão duro para ser corrigido, para ser ensinado. Talvez você é uma pessoa que já perdeu o temor de Deus. Para você, Deus, o inferno ou qualquer outra coisa já não te causa temor nenhum. E talvez você está aqui nessa noite. Talvez você já andou por tantas igrejas, já frequentou tantos ambientes, já tentou até experimentar outras religiões, mas ainda não achou um lugar para pertencer. Eu oro para que nessa noite o Senhor te encontre. Eu oro para que nessa noite o Senhor te faça crescer da maneira mais saudável, como Ele fez aquela igreja assim. Pai, nessa noite eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor dê à sua igreja e a cada irmão que está aqui nessa noite um coração ensinável. Tira o coração de pedra, que muitas vezes, ao escutar um conselho, reage da pior maneira possível. E dá-nos um coração de carne,
um coração ensinável, disposto, Senhor, a ouvir e deixar com que as palavras de ensinamento entrem no coração. Eu oro em nome de Jesus por temor. O temor é o princípio da sabedoria, Deus. E Pai, se nós não mais conseguimos ter temor pela palavra, se não mais o nosso coração já não tem mais medo de viver e andar no pecado, dá-nos um temor de novo, para que nós possamos temer a Tua palavra, Pai. Nós iremos experimentar sinais e maravilhas quando nós estivermos com o nosso temor no lugar certo no Senhor. Mas, Pai, a minha maior oração nessa noite é para que o Senhor nos gere um senso de pertencimento, um senso de que nós fazemos parte de uma igreja, nós não frequentamos uma igreja, nós pertencemos a uma igreja, nós não vamos, nós somos a igreja de Cristo. E que nessa noite o nosso coração venha olhar uns para os outros como irmãos que somos, como filhos de um mesmo Pai que somos. E nessa noite eu oro, Pai, eu oro para que o Senhor dê um lugar para pertencer para cada um de nós. E Pai, eu não quero ser egoísta nessa noite, de querer que todos encontrem a sua casa aqui. Mas, Senhor, se tem alguém aqui sobre nós nessa noite que ainda não encontrou a sua igreja, e essa igreja talvez não seja aqui, mostra, Pai, para essa pessoa o lugar onde é a sua igreja, o lugar onde é o lugar para ela pertencer. Mas nessa noite, nós não podemos sair daqui sem um pensamento de família, que nós temos casa, que nós temos pai, e que nós vamos pertencer a uma família em Cristo. Tira de nós, Pai, o sentimento de solidão. Tira de nós o sentimento de que ninguém entende o peso do que nós estamos sentindo. Que o Evangelho do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, seja sobre um Deus que derramou o seu sangue, que nos fez filhos, e que agora, como filhos, nós podemos nos abraçar e chorar juntos, para também crescermos juntos no Senhor. Nós te louvamos nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meus irmãos, eu queria te convidar para fazer algo nessa noite. Tem tanta gente que pode estar no culto agora e se sentindo tão sozinho e tão longe. Eu queria que você abraçasse aí agora uma pessoa do mesmo sexo que você, e você dissesse para ela: você não está sozinho. Abraça ela e fala: você não está sozinho. Abraça aí a pessoa do mesmo sexo que você, diz a ela aí: você não está sozinho, você não está sozinho. Aleluia. Eu gostaria que nós pudéssemos fechar os corredores. Você vai dar a mão para essa pessoa que está aí do seu lado. Pode fechar os corredores com as mãos. E nós vamos cantar essa canção como irmãos e como famílias que nós somos. Uma família, um coração, um povo que ama a Deus, que tem o seu desejo em Deus. Enquanto você estiver cantando, ministre palavras sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado. Cantemos ao Senhor.